Amados e queridos pastores da nossa muito digna convenção SEADEMA, sou o pastor Whindeson Carlos, co-pastor do pastor Israel Silvestre Pereira, presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de São Mateus do Maranhão. Venho de forma muito digna e honrosa cumprimentar o pastor Francisco Soares Raposo Filho, nosso presidente da SEADEMA, da nossa convenção. Também cumprimento o coordenador da SEC, Secretaria de Educação Cristã, o pastor Rosivaldo de Cardoso Rodrigues, no nome do qual cumprimento toda a família SEC. Amados e queridos pastores, sinto-me honrado pela oportunidade de participar desta reflexão diária da EBD, deste devocional diário da EBD. A oportunidade que me foi franqueada foi para falar da lição de número 9, que acontecerá no dia 26 de novembro de 2023, que tem como tema a igreja e o sustento missionário. O texto áureo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. A verdade prática fala da seguinte maneira: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura bíblica em classe encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 20. Amados, nesta lição encontraremos pontos importantes a serem trabalhados, como a igreja de Filipos e o sustento missionário. Também princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Como terceiro ponto, aprendendo a investir na obra missionária. Paulo deixa claro aqui nesta lição o seu contentamento, a sua alegria com a igreja de Filipos, a sua satisfação com aquela igreja por ser uma igreja missionária, uma igreja investidora no trabalho missionário. Paulo foi um homem de Deus que, através dos recursos daquela igreja, pôde manter-se fazendo a obra de Deus. E como isso é importante para o missionário, ser apoiado por uma igreja ao sair para fazer a obra. Uma igreja que ama, uma igreja que investe, é uma igreja que serve de exemplo para os nossos dias atuais. Em contraponto a isto, a igreja de Corintos era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, porém não era uma igreja que investia na obra missionária e necessitou de esclarecimentos de ensinos por parte do apóstolo Paulo, ensinando como uma igreja deve se portar para com os missionários que estão fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, em seu ministério, teve o apoio financeiro de mulheres. Essas mulheres, com os seus pertences, com as suas rendas, ajudaram no ministério de Cristo. Isto é um exemplo para os nossos dias atuais. E essa lição precisa ser passada para a igreja com muita clareza, para que a igreja possa sentir essa necessidade que precisa ser constante, essa necessidade que não precisa somente de um início sem ter meio e sem ter fim, não,
mas de um apoio maciço, um apoio constante na obra do Senhor, para que o obreiro, não só para cuidar da obra, mas também para cuidar da sua família, que esses exemplos possam ser seguidos, como foi o exemplo da igreja de Filipos. O terceiro ponto vai falar sobre como aprender a investir na obra missionária. Esse investimento precisa ser com amor, precisa ser como a oferta de Abel e não como a oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus conhecia tanto a oferta de Caim como a oferta de Abel, como também o coração de Caim e o coração de Abel. Deus conhece o coração de todo doador. E o doador, ele precisa ter consciência do seu dever, da sua responsabilidade de investir na obra do Senhor, porque essa obra é de Deus. E é certo de que o Senhor Deus, ele vai retribuir todo aquele que investir na obra missionária. Esse trabalho não pode parar, não vai parar, em nome de Jesus Cristo. Quero parabenizar, inclusive, a nossa convenção pelos investimentos que têm sido feitos na obra missionária e deixar uma palavra de incentivo a todos os professores, que venhamos cada dia nos dedicar na escola bíblica dominical, que venhamos estudar, que venhamos buscar conhecimento para passar com veracidade e com clareza todos os ensinamentos que Cristo nos proporciona para aqueles que são alunos e para que esses ensinamentos possam ser reproduzidos e ter um efeito extraordinário no futuro. Que o Senhor Deus possa nos dar um domingo todo especial, trabalhando esta lição que tem como um tema a igreja e o sustento missionário. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.